um texto do apóstolo Paulo, onde Paulo extrai da figura de um estádio lotado, tendo competições olímpicas, uma lição para a nossa vida cristã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 27. Ouça bem o que está escrito aqui. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmorro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Os atletas buscam conquistar um prêmio, como diz Paulo, uma coroa corruptível, porque você sabe, as glórias humanas passam, como os homens passam. Nós cristãos também temos um prêmio a receber. Porém, é uma coroa incorruptível. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa glória como cristãos, como atletas de Cristo, a nossa glória será eterna, como Deus é eterno. Pensando mesmo no apóstolo Paulo, você talvez conheça as palavras de Paulo registradas na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, onde ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, alcançado ainda o prêmio, a vitória completa. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, que extraordinário prêmio! Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Significa que nós recebemos uma vocação, um chamado de cima, ou seja, um chamado do céu e para o céu. Um chamado feito por Deus do Pai, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, por meio do qual nós obtemos o prêmio da vida eterna. Eu quero ressaltar com você essa frase de Paulo aqui no verso 25, quando ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Vamos nos concentrar um pouquinho na mensagem de hoje, principalmente nessa frase: todo atleta em tudo se domina. Como eu disse há pouco, o atleta é um exemplo de disciplina, de esforço, de determinação, de autocontrole em tudo. O atleta deve ser capaz de controlar seus desejos e apetites. Ele precisa rejeitar tudo que possa enfraquecer o seu corpo e a sua mente. Precisa muitas vezes renunciar sua própria vontade na busca do seu ideal maior, que é a vitória. E você sabe, foi exatamente isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse diversas vezes. E eu tenho citado essas palavras com frequência, essas palavras de Cristo com frequência aqui no programa. Por exemplo, Lucas 9, verso 23, está escrito assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: se você quer ser meu discípulo, venha. Você é bem-vindo. Há um lugar para todos, mas saiba que você terá que negar a si mesmo. Você terá que, muitas vezes, renunciar à sua vontade, deixar de fazer o que você quer para fazer o que eu quero. O que eu quero que você faça. Sabe que esse assunto hoje chega a parecer um pouco, assim, estranho para muitos que se consideram cristãos? Porque pouco hoje nas igrejas se ensina, se prega
a respeito da importância, da necessidade do cristão em tudo se dominar. Diante dessa triste realidade, verifica-se uma pregação de um evangelho sem cruz. Até se fala a respeito da cruz de Cristo, mas não se fala da cruz do cristão. Não se fala sobre a necessidade de nós abandonarmos o pecado. Nós vemos com isso uma igreja assim sem transformação, sem santificação. Vê-se um povo sem conhecimento, sem Bíblia, sem compromisso com a verdade, sem fidelidade a Deus. E o resultado? Um cristianismo fraco, tímido, um cristianismo inoperante, infrutífero, que condescende com o mundo e com o pecado, sem santidade, sem poder, sem vida, sem vitória. Ou, acredite, é ilusão pensar que haverá vitória sem luta. Todos aqueles que terão uma coroa no céu, primeiro levarão uma cruz na terra. Não existe coroa sem cruz. Todos devem saber que antes da coroa vem a cruz. E é exatamente no momento da cruz, isto é, no momento da renúncia ao pecado, que nós estamos. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 24, está escrito assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Muitas vezes nos escritos de Paulo aparece essa expressão carne, no sentido de natureza humana corrompida pelo pecado. A natureza humana que quer viver contrária à vontade de Deus. Por isso que Paulo diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, a natureza pecaminosa com as suas paixões. Quer ver um outro texto maravilhoso? Eu vou ler aqui para você, está na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 6. A partir do verso 11. Vou mostrar para você já como está escrito aqui. Romanos capítulo 6, dos versos 11 a 13. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que essa luta é contra a nossa própria carne, ou seja, contra a nossa própria vontade. Contra o nosso eu rebelde, ímpio, incrédulo e depravado. Essa é a nossa maior batalha. Porém, dessa luta, nós não podemos fugir. Porque o eu, a vontade própria, precisa ser renunciada, negada e vencida. Talvez alguém pense que Cristo está aqui sendo muito radical e autoritário, quando ele diz assim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quer vir após mim, você tem que fazer a minha vontade, não a sua. E você pensa assim, Jesus está sendo muito radical, muito autoritário. Acredite, quando ele diz que você precisa desistir da sua vontade para fazer a vontade dele, ele só está querendo livrar você de você mesmo. Porque o Senhor sabe que se nós vivermos de acordo com nossa vontade, nossa natureza, com o nosso coração corrompido pelo pecado, nós iremos direto para a perdição e não para a vida eterna. Eu gosto muito das palavras que estão no livro Caminho para Cristo, páginas 30 e 31, de autoria da Ellen White, uma mulher americana que não tenho dúvida nenhuma de que foi grandemente usada por Deus, uma tremenda pregadora do Evangelho. Ellen White diz assim no livro Caminho para Cristo, páginas 30 e 31, Deus não pede que nós renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Repito essa primeira frase, Deus não pede, ouça bem,
que nós renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Em outras palavras, Deus não tira nada de você que realmente seja bom para você. E aí o texto segue: em tudo o que ele faz, tenha em mente o bem-estar dos seus filhos. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Incrível, não é? Você compreendeu bem? Você quer que eu repita para você todo esse pensamento? Que eu mencione para você esse pensamento todo outra vez? Eu posso fazer isso. Eu acho que essas palavras, como eu disse, são muito sábias. Essa é uma instrução maravilhosa de Deus para mim, para você. Repito, Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Em tudo o que Ele faz, tenha em mente o bem-estar dos seus filhos. Deus só quer o meu bem e o seu bem. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Você só faz mal para você mesmo quando o que você faz é contrário ao que Deus orienta, porque tudo o que Deus orienta é pensando no seu bem, é para livrar você do mal. Você se prejudica quando você vai de encontro à vontade de Deus. E além de se prejudicar, muitas vezes nós prejudicamos outros também, especialmente aqueles que estão mais próximos de nós. E o texto continua dizendo assim: nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Olhe o mundo, veja o que está acontecendo no mundo. Observe a vida daqueles que desprezam a Deus e vão de encontro à vontade de Deus. Aqueles que vivem em oposição à orientação do Senhor. Veja se eles têm uma vida realmente plena, feliz e realizada. O pecado é assim, meu amigo, minha amiga. Ele parece de graça, mas só parece. O preço da transgressão é elevadíssimo. O Senhor, quando diz que nós devemos negar a nós mesmos, Ele só está tentando nos livrar de nós mesmos. Porque, como já disse, eu insisto, se nós vivermos de acordo com a nossa cabeça, com a nossa natureza pecaminosa, nós seguiremos direto para a perdição eterna. Paulo diz no nosso texto básico, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, que o bom atleta se domina em tudo e ele é perseverante. Ele segue em busca do seu objetivo a despeito das dificuldades que surgem no caminho. Assim também, você sabe, é na vida cristã. Não faltam obstáculos a serem vencidos. Todavia, perseverança é uma palavra de ordem. Quando Jesus fazia o chamado sermão profético, Lucas 21, verso 19, Jesus diz assim: é pela perseverança de vocês que vocês ganharão a sua alma. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Em outras palavras, Cristo está dizendo assim: persevere, insista, persista, não desista. Você vai vencer, mas para isso você não pode desistir, não pode desanimar. Você precisa perseverar. Mateus 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em fazer a vontade de Deus, tendo muitas vezes que renunciar, que negar a sua própria vontade. Perseverar apesar dos obstáculos que surgem no caminho, por vivermos no mundo de pecado e de maldade. Perseverar priorizando Deus, sua palavra, seus caminhos, o seu reino. Estes, disse Jesus, eles serão salvos. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12, está escrito assim: fiel é esta palavra, se morrermos com Ele, ou seja, com Cristo,
também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Há vitória para os filhos de Deus que perseveram em andar no caminho do Senhor, em desistir de sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Na carta aos Hebreus 10, versos 35 e 36, também é lindo, está escrito: portanto não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Oh, amigo, amiga, nessa nossa corrida, como atletas do Senhor Jesus Cristo, você em algum momento pode se sentir cansado, fraco ou desanimado. E eu sei que devo estar falando para alguém que vive nesse momento essa realidade. Você já foi forte, disposto, animado, mas talvez agora você se sinta um pouquinho abatido ou abatida. Você se sente uma pessoa fraca. Em nome de Jesus eu lhe peço, ainda que com dificuldades, persevere. Busque em Deus forças para prosseguir. Uma antiga promessa do Senhor, feita através do profeta Isaías, está lá no livro de Isaías, no capítulo 40, onde diz assim: o eterno Deus, o Senhor, o Criador, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu gosto dessas palavras que são tão inspiradoras. O profeta chega a dizer assim: os moços, os jovens, que são geralmente os mais fortes, fisicamente falando, que têm mais vigor físico, até os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso me faz lembrar uma vez que eu estava correndo com um dos meus irmãos, o Jorge. O Jorge também é pastor e ele gosta muito de correr, já correu muitas maratonas. E eu sei que até já contei essa história aqui, mas talvez você não tenha ouvido. Se ouviu, vai ouvir de novo. Eu estava uma vez correndo com o meu irmão, com o Jorge, lá em Salvador, na orla, lá na beira da praia. E nesse dia ele até me disse assim: Gilson, hoje vai ser um dia histórico, porque nós vamos correr juntos nossa primeira maratona. E eu disse para ele: sem chance, eu não consigo correr 42 quilômetros. Ele disse assim: quanto você corre? Eu disse: no máximo 10. Ele disse: não, você está brincando, isso é coisa para criança. Então ele falou: tá bom, vou ser legal com você, a gente vai fazer só meia maratona. Nós vamos correr só 21 quilômetros. Eu disse para ele: sem chance, eu só corro 10. Bom, começamos a corrida, sem definir o quanto correríamos. E quando estávamos nos aproximando do quilômetro 10, eu disse: Jorge, já chegou no meu limite. Eu lhe disse: eu só corro 10. Ele disse: não, você corre mais. Eu disse: não, vamos parar, porque para mim já está bom, eu não vou além disso. Ele disse: não, você vai, eu sei que você vai, você pode, você vai conseguir. Eu disse: não vou. Aí começamos a discutir. Você sabe, né? Dois irmãos assim, começa uma conversa desse tipo, vai esquentando, e chega uma hora que eu vi que ele já estava nervoso comigo. Ele é um pouco mais velho, não chega a 3 anos mais velho, mas usando a autoridade de um irmão mais velho, e já aborrecido, teve uma hora que ele disse assim para mim: você não é macho, não? Eu disse: eu sou muito macho. E aí, impulsionado por esse desafio, com a força dessa macheza, eu corri mais 5 quilômetros. E aí, quando nos aproximávamos do quilômetro 15, ele disse assim: tá bom, vamos caminhar um pouco agora. Eu disse: você que sabe, estava quase morrendo. Mas você sabe que o orgulho é mais forte que a morte, né? Bom, seguimos caminhando. Isso era um domingo de manhã. E de noite eu tinha que pregar numa igreja que estava a 130 quilômetros dali de Salvador. E lá estava eu à noite pregando.
e me sentindo muito machucado. Eu me sentia, como diz lá em Minas Gerais, todo doidinho, todo quebradinho, moidinho, mas eu estava firme lá pregando e feliz, sabe por quê? Porque apesar de me sentir cansado, eu estava contente porque eu fui além do que eu imaginava ser o meu limite. Eu pensava que só poderia correr 10 e corri 15 quilômetros. Mas olha aqui um detalhe. Enquanto nós estávamos correndo, houve um momento quando o Jorge me disse uma frase que eu não esqueci mais. Muito simples, mas ficou na minha cabeça e no meu coração. Estávamos correndo aí, em algum momento eu disse, estou sentindo um pouco de dor aqui no meu joelho esquerdo. E eu tinha esse problema, geralmente doía um pouco. E ele disse, não, continua, não desanima não. Aí mais pra frente eu disse, agora começou a doer o tornozelo. E ele disse, ei rapaz, vamos pra frente. E aí ele disse a frase para me motivar, ele disse assim, Gilson, não pare, não desista, todo corredor sente dor. Não pare, não desista, todo corredor sente dor. Isso ficou na minha cabeça e no meu coração. E em nome de Jesus, agora eu estou aqui dizendo para você, se está doendo aí, dói aqui também, porque todo corredor sente dor. Todo atleta de Cristo, em algum momento dessa maratona da vida, vai se sentir cansado e vai sentir dor. Os problemas não existem só para você ou para mim, mas para todos os filhos de Deus. O apóstolo Pedro chega a dizer numa das suas cartas que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo em toda a nossa irmandade espalhada pelo mundo. Não desista, apesar da dor, porque Deus tem vitória para você. Avance pela fé. Interessante que numa corrida, pensando no atletismo, a vitória é para quem chega primeiro, não é? Chega primeiro superando seus concorrentes. Já na experiência cristã, aqui é diferente. A vitória é para todos os que perseveram até o fim. Para todos que completarem o percurso. A vitória é para todos nós que perseverarmos. Todos que não pararem pelo caminho. Todos que não abandonarem o caminho. Todos que não desistirem. Está escrito, eles vencerão. Deus lhe abençoe. Acredite, o Senhor tem vitória para você. Não desista do Senhor, ainda que em algum momento você se sinta indigno por conta dos seus pecados. Porque tem hora que em vez de fazer a vontade de Cristo, você escolhe fazer a sua. Até porque fazer nossa vontade é muito mais fácil. É isso que a gente sempre quer, desde que somos pequenininhos. Mas o verdadeiro cristão, creia nisso, precisa muitas vezes, durante essa maratona da vida, desistir da sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Isso dói, isso machuca, isso é difícil de fazer. Por isso que Jesus diz, negue a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz tem a ver com a dor causada na hora de renunciar. Cruz machuca, cruz dói, cruz fere. Na verdade, cruz mata. Jesus está dizendo, se você é meu discípulo, você tem que matar essa natureza pecaminosa sua e viver segundo a minha vontade. Não segundo o que o pecado diz na sua mente, no seu coração corrompidos, mas o que eu digo para você por meio da minha palavra. A sua vontade tem que ser crucificada, tem que morrer, para que a minha vontade prevaleça em você. E apesar disso não ser fácil de ser feito, de ser uma luta ferrenha, contínua, acredite, nossa vitória é certa se nós perseverarmos buscando a Deus. E não só isso. E quando eu falo de vitória, não estou falando apenas de vitória no futuro, quando Cristo se manifestar e tirar de nós essa natureza miserável e pecaminosa. Isso vai acontecer.
Isso será glorioso quando acontecer. Mas olha, quando você vive para fazer a vontade de Deus, apesar de ser difícil isso, creia, isto é maravilhoso. É muito melhor viver nesse mundo, mesmo se não tivéssemos a vida eterna para desfrutar no futuro, seria muito melhor já viver nesse mundo, não segundo nossa cabeça, nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Porque é verdade que o pecado é prazeroso, mas como já disse, é o maior engano, o maior engodo de todos os tempos, porque parece barato, parece até de graça, mas é muito caro, o preço é muito alto a se pagar. Não fique você pensando que quem está vivendo de acordo com sua cabeça está se corrompendo e vivendo nesse mundo corrompido, está realizado, está feliz, está pleno, muito melhor do que aqueles que são fiéis a Deus. Não, pelo contrário, viver em fidelidade a Deus é mais difícil, porém é infinitamente melhor. Oh, como é maravilhoso saber que você está no centro da vontade de Deus. No meio das lutas e dificuldades, ainda assim você tem paz, você tem alegria, você tem esperança. Eu digo sempre, quem está em Cristo, o verdadeiro atleta de Cristo, sabe de onde veio, onde está e para onde está indo. Em Deus nós compreendemos nossa origem e encontramos nossa identidade. Em Deus nós entendemos do propósito, o sentido, a razão da vida. E em Deus está nosso futuro, e o nosso futuro é glorioso. Deus lhe abençoe. Permaneça firme como atleta de Cristo, não desista. E eu espero na próxima semana, se o Senhor me permitir, dar sequência a esse tema, que é muito apropriado para os dias nos quais nós estamos vivendo. Deus lhe abençoe. Persevere no Senhor. E o quarteto tem agora uma linda canção. Sem Cristo, pura ilusão, derrota certa, mas com Jesus você vai vencer, porque não há batalha perdida quando você está com Cristo, quando você pela fé está unido ao Senhor Jesus Cristo e decide colocar a vontade de Deus como sua prioridade, como seu projeto e como seu estilo de vida. Eu quero ler apenas mais 3 versinhos antes da gente orar ao Senhor. Está aqui, o texto está aqui na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 9. Não se engane, de Deus não se zomba, pois daquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Está escrito, não se engane. De Deus, não se zomba. Aquele que semeia para a sua própria carne, ou seja, aquele que vive de acordo com sua própria natureza pecaminosa, ignora os conselhos de Deus, a orientação do Senhor. Aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Em outras palavras, o resultado será triste, muito lamentável. Mas aí Paulo prossegue dizendo assim: aquele, porém, que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se você desiste do que você quer fazer para fazer o que Deus diz que você faça, aquilo que o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, lhe orienta a fazer, aquele que semeia para o Espírito, do Espírito Santo colherá a vida eterna. Há um futuro glorioso para você. E aí vem o conselho: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Como atleta de Cristo, persevere, porque Deus tem recompensa para você. Não se desanime, não desista. Posso orar com você e por você? Ó Deus bendito, nessa hora, Pai, nós unimos nosso coração nessa prece e te pedimos ajuda no Senhor a perseverarmos a despeito das lutas da vida. Que nós desistamos de nossa vontade quando essa estiver em oposição à tua, Senhor. E que mesmo com lutas e problemas, obstáculos, sigamos
vivendo os teus planos para a nossa vida. Ajuda todos que oram comigo nesse propósito, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que palavra maravilhosa, louvado seja Deus. Meus amados ouvintes deste áudio, louvado seja o Senhor. Meditem nesta palavra, meditem mesmo, ouçam com muita atenção, vivam esta palavra e corram como atletas de Cristo para o alvo, que é Jesus e a vida eterna com Ele. E que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos aprume, que Deus nos converta, que Deus nos dê força, coragem e vigor espiritual, nos dê discernimento e sabedoria, para que não desistamos da nossa corrida e neguemos a si mesmo, como está escrito na palavra: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.